Lula salvou 10 empresas do entreguismo e Haddad já sinaliza os super ricos na mira da tributação. Foi para isso que eu fiz o L. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Também peço, caso você possa e queira, sua contribuição aqui com esse espaço, clicando no botão valeu, porque assim você nos ajuda a chegar a mais pessoas. Obrigado. Eu gravei esse vídeo na manhã de 8 de abril, são agora 8 horas da manhã, e no dia 6 de abril saiu no Diário Oficial da União que o Lula cancelou a privatização dos Correios e de mais outras 9 estatais. E todas essas estatais, elas têm serviços estratégicos para o país, seja na informação dos brasileiros, nas informações pessoais do povo brasileiro, seja inclusive na manutenção de políticas públicas, inclusive no combate à fome. O que é que o Lula livrou das garras do privatismo brasileiro? A empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que é uma estatal histórica do país, uma conquista do povo brasileiro em relação aos Correios. Os Correios são a única empresa de entrega que chega onde as empresas particulares não chegam. A gente tem aí uma série de serviços de e-commerce, né, de entregas privadas e tal, mas quando é um lugar distante, um lugar em que o custo para entregar é muito alto, essas empresas privadas, essas empresas de e-commerce, inclusive, elas dão aos Correios essa função, ou seja, só querem o filezinho das entregas. E Lula tirou os Correios do programa de privatizações colocado por Jair Bolsonaro. Lula tirou da questão das privatizações a EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação. Veja, um país que não tem comunicação pública está fadado a ser refém dos interesses privados, principalmente países com sociedades de massa, como é a brasileira, com mais de 200 milhões de habitantes. É importantíssimo que se tenha um sistema de comunicação pública. E isso não é o mesmo que dizer que é sistema de comunicação do governo. Os governos, no caso, mais precisamente o governo federal, ele tem os seus veículos próprios de gestão, né? Canais de TV, enfim, programas de rádio, própria gestão. Estamos falando de comunicação pública, que está acima de governo. Né? Não é para fazer necessariamente propagandas do governo, mas são veículos que têm muito mais caráter educacional e de promoção da cidadania. E Lula tirou a EBC do programa de privatizações. Lula também tirou do programa de privatizações a empresa de tecnologia e informações da Previdência, o Dataprev. Veja, Bolsonaro, os entreguistas brasileiros queriam entregar os dados da Previdência brasileira ao setor privado. Isso não tem cabimento. Né? É como se os sigilos bancários, e aí é uma comparação até certo ponto simplista, mas é como se fosse os bancos entregassem os dados bancários dos seus clientes, colocassem na internet para todo mundo ver. É mais ou menos esse tipo de coisa. Lula tirou a Nuclebras Equipamentos Pesados S.A., Nuclep, a sigla, que além de equipamentos pesados, é responsável pelo Programa Nuclear Brasileiro, que Lula recentemente foi à Marinha falar do submarino nuclear brasileiro. Estão entendendo o risco que o Brasil tinha de entregar a empresa que cuida do nosso programa nuclear? E o programa nuclear brasileiro não tem viés armamentista. Nunca teve, né? É apenas para geração de energia. Como teve a questão do enriquecimento de urânio, ainda nos primeiros governos Lula, que gerou aquela polêmica, que os Estados Unidos queriam fazer espionagem industrial aqui, com a falsa premissa de que o Lula estaria possibilitando a criação de armas e tal, através do enriquecimento de urânio, e que, na verdade, o Brasil desenvolveu uma técnica de enriquecimento de urânio que é mais barato, mais eficaz, enfim. O Lula também tirou do programa o Serviço Federal de Processamento de Dados, a SERPRO, ou seja, de novo, proteção aos dados dos brasileiros. Tirou do programa de
de privatização, a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias. Os fundos garantidores, eles ajudam a questão do dinheiro dos trabalhadores, né, impostos, servidores públicos. Ajudam a garantir, inclusive, pagamento de salário, esse tipo de coisa, ou seja, entregar isso na mão do setor privado. Não tem lógica, entendeu? Assim, coisas da manutenção do Brasil quanto país, inclusive, muitas dessas questões aí. Apesar de serem empresas que muitas vezes a gente não vê, que tem um serviço muito mais assim, burocrático, de escritório, esse tipo de coisa, do que propriamente de ação na ponta, e que estava passando batido, né? Assim, ninguém estava falando disso. Fala-se muito da Petrobras, Eletrobras e tal, que tem serviços na ponta que é factível mais aos olhos do brasileiro médio de observar, né? Tirou também o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, CEITEC, ou seja, para fazer multiprocessador, computadores, que estava parado há muitos anos, deixando de fazer para inclusive vender barato. O Brasil tem inteligência para isso, tem capacidade tecnológica para isso, para produzir seus próprios microcomputadores. Entendeu? A tecnologia, o mundo hoje é o mundo da informática, da informatização. E Lula tirou essa empresa das garras do entreguismo nacional. Lula também tirou do programa de parcerias de investimentos, ou seja, de colocar o dinheiro privado nas empresas a fim de que elas dominem o rumo das empresas, os armazéns e imóveis de domínio da Conab, da Companhia Nacional de Abastecimento. Ou seja, o Conab ele tem uma política, tem o PA, que foi relançado agora, tá voltando aí os estoques reguladores, que regulam preços entre safra e entre safra das produções, e esses imóveis, esses armazéns eram públicos, para guardar aquilo. E aí você entrega isso ao setor privado, né? Assim, não tem é o entregar por entregar, né? É exatamente isso. Tirou também a Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A., a Pressal Petróleo S.A. Não tem sentido. Inclusive o golpe de 2016 foi muito por conta do pré-sal. A quantidade de petróleo que tem nas bacias de pré-sal ainda hoje é incalculável. Quando se descobriu esses poços, se dizia que o seu custo era inviável porque a perfuração era muito cara, etc. E hoje a Petrobras já consegue perfurar isso de forma muito barata, desenvolveu tecnologia. E aí você vai entregar a empresa que administra esses poços de pré-sal, já não baixa todo o desfeito das leis que garantiam a Petrobras na presença de todos os poços do governo Dilma que foram destruídos aí com extraguismo. Você ainda entrega assim, a empresa que tem o serviço de regular, de controlar esse tipo de coisa, né? Assim, é de uma lógica de muita calça riada para os grandes capitalistas, as grandes empresas, as multinacionais. E com detalhe, né? Porque, na verdade, quem estava comprando as empresas nacionais brasileiras eram as estatais de outros países, né? Assim, é de uma lógica, um xelelismo, né? De uma falta de amor com esse país tão grande. E olha que esse povo era o que brada aí que é nacionalista, né? E tirou desse esquema a Telebrás, né? Que é o sistema, a empresa que regula o sistema de telefonia, etc., enfim, né? Que já foi privatizado, entregue a preço de banana, e aí eu sugiro que vocês leiam o livro O Brasil Privatizado, que mostra bem como isso foi um crime de lesa pátria, essas privatizações do Fernando Henrique Cardoso. E foi para isso que eu fiz o L. A outra boa notícia que saiu também nesses dias antes de eu gravar esse vídeo foi o Fernando Haddad anunciando que vai aumentar a alíquota de imposto das 500 empresas que têm super lucro no Brasil. Ou seja, são as empresas enormes, não são nem as grandes empresas, são as enormes que tem no Brasil, ou seja, são os ricos de verdade desse país. E que essa medida, assim, ele já anunciou que não vai criar um tributo novo, vai apenas alterar a alíquota que esses caras pagam para gerar
é mais receita para o Estado brasileiro. Nós agora temos um governo que quer colocar o Estado de fato a serviço do povo, que quer promover ações, que quer ser indutor da economia, que quer ajudar a gerar empregos, que quer garantir o mínimo de dignidade aos mais pobres, e isso custa dinheiro, né? Infelizmente não tem outro jeito, não dá para fazer isso dando abraço. Então precisa de dinheiro. E aí o Haddad já anunciou, e que muita gente achando que o Haddad estava liberal demais, aí ele anunciou que são só para as 500 grandes empresas que isso deve que o Estado, por exemplo, dados do Haddad, né? Que eu estou falando com vocês aqui e estou lendo as informações. Diz que a situação dessas empresas, o Estado brasileiro deixou de arrecadar entre 400 bilhões e 500 bilhões de reais. Isso é muita grana, né? Isso dá para fazer um monte de política pública, né? A gente tem a questão do arcabouço fiscal que ele anunciou, enfim, né? Que muita gente criticou, mas em comparação ao que estava antes era muito melhor, muito melhor. O Brasil, até o ano passado, investia apenas 1% do seu PIB, na penúltima colocação de uma lista que saiu aí divulgada, só me engano, pelo Poder 360, e aí vai aparecer aqui na tela, enfim, né? E com o arcabouço fiscal do Haddad vai subir para 2,5, 2,6, e tendo a saúde e a educação fora dessas âncoras fiscais, esse monte de fiscalismo doentio que a elite econômica brasileira tem. Em relação ao anterior é muito bom, né? Mas ainda é aquém do que poderia ser. E aí você tem outros mecanismos para buscar esse tipo de coisa, né? Inclusive para equilibrar orçamentos para a saúde, para a educação, para o Bolsa Família. E aí essas 500 empresas aí vão ser taxadas, né? Taxadas, e aposto que ainda vai virar ainda como não se devia, né? A previsão é que só essas 500 empresas aí, elas ajudem na arrecadação, ela tem potencial de arrecadação de 6 bilhões de reais, já dá uma ajuda importante, né? Nessa arrecadação. Até porque a gente tem esse déficit de arrecadação na casa dos 500 bi. Veja, ainda não é nada, né? Mas já é uma cosquinha nos super ricos. Né? Os super ricos que, historicamente, e aí não é só no Brasil, todos os países, os seus super ricos, via de regra, são assim, se lixam para o seu povo de origem, né? Aí duas situações, duas notícias antes de eu gravar esse vídeo que justificam muito por que eu fiz o L, e provavelmente você também que está assistindo esse vídeo. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peço seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição aqui no canal clicando no botão valeu. Divulgo aqui, aparecendo aqui embaixo da tela, não deixe de passar lá e acessar meu blog de texto, que é esse link que está passando aqui embaixo. Peço também que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram se você tiver. Porque assim você fortalece a luta minha e sua contra o fascismo a brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, você pode discordar de tudo que eu acabei de falar ou completar a informação com algum dado, alguma coisa que eu passei batido aqui, ou até que eu pontuei errado, não tem problema. Mas só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Grande abraço.